Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do quarto encontro de pós-graduação da UDESC Oeste. Eu me chamo Patrick Breitenbach e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho de mestrado, que é intitulado Espectroscopia de Bioimpedância Elétrica como alternativa para análise de extrato seco total do leite, sob orientação da professora Ana Luísa Schauer. O leite, ele é um alimento muito importante para muitas famílias, seja para o consumo, para a dieta dessas famílias ou para a produção, já que a produção de leite ela está aliada à produção agrícola familiar de famílias de baixa renda. Então, é uma das principais rendas para famílias que são que têm uma renda menor e que são geralmente classificadas como pobres. Dentro disso, uma das características importantes do leite é a composição desse leite, que ela vai nos permitir saber se a gente vai conseguir produzir produtos derivados ou até o mesmo leite fluido de boa qualidade. Ou então, para outros objetivos, conhecer a composição do leite pode ser usado para o manejo de rebanho das nossas vacas, principalmente fazer ajustes nas dietas desses animais, baseado na composição desse leite, para melhorar o bem-estar, melhorar a produtividade e a saúde desses animais. Porém, para se fazer uma análise da composição do leite, as metodologias hoje mais usadas e que têm mais eficiência, elas são metodologias com equipamentos extremamente grandes, como dessas fotos, que geralmente só são usadas em laboratórios oficiais e que fornecem serviços de análise, e tem um custo muito elevado desses equipamentos, impossibilitando que produtores consigam usufruir dessas análises de uma maneira mais rápida e eficiente e com um custo mais baixo e que possa ser usado direto na propriedade. E com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a acurácia de um método alternativo, que é baseado em espectroscopia de bioimpedância elétrica, para determinar o extrato seco total de leite bovino. Então, como esse experimento foi desenvolvido da seguinte forma: a gente coletou amostras de leite de 50 animais de uma propriedade leiteira de Chapecó, em que a gente coletou subamostras da ordenha da manhã e da tarde, que essa propriedade realizava 2 ordenhas. Fizemos a pesagem da produção dessas vacas na ordenha da manhã e na ordenha da tarde. E aí pegamos a subamostra coletada de manhã e de tarde e fizemos uma amostra composta dessas 2 subamostras baseado na produção do animal por ordenha, ou seja, foi feita uma amostra proporcional ao leite produzido em cada uma das ordenhas. Posteriormente, feita a mistura dessas 2 amostras, e aí essa amostra que foi coletada, ela totalizou 200 ml dessa amostra composta diária. Essa amostra ela foi dividida em 4 alíquotas de 50 ml em frascos de polipropileno igual a esses apresentados na apresentação. Depois essas amostras foram levadas para o laboratório e refrigeradas a 4 graus para que não houvesse degradação dessas amostras. E imediatamente foi feita a análise de extrato seco total pelo método de referência, que é o método que é usado para desenvolver outros métodos de mensuração desse indicador, e pelo método alternativo que a gente propôs, que é a espectroscopia de bioimpedância elétrica, nesse caso representado pela sigla EBE. O método de espectroscopia, a gente usou um espectrômetro comercial de bioimpedância elétrica,
A bioimpedância, ou a própria impedância, como é a medida que a gente usou para medir indiretamente a composição do leite, ela nada mais é que um indicador calculado a partir de uma corrente elétrica que é injetada na amostra. Então a gente injeta várias frequências, obtém várias impedâncias e forma um espectro que depois é convertido em informação, que nesse caso é o extrato seco total. A gente avaliou nesse estudo 5 modelos de calibração baseados em regressão e inteligência artificial para prever o extrato seco total. Esses modelos foram fornecidos pela empresa que desenvolveu este espectrômetro aqui. Então foram usadas 28 frequências de 8 a 100 kHz. Para o método de referência, a gente usou a normativa ISO 6731 de 2010, em que ela se baseia no método gravimétrico. O método gravimétrico nada mais é que a gente pegar uma amostra de leite, fazer a pesagem dela, secar até toda a água evaporar e sobrar apenas a fração sólida do leite. E isso depois é transformado em porcentagem. Basicamente, eram utilizados cadinhos de porcelana, que eram aos quais era adicionado 5 ml de amostra e uma balança de precisão, 5 gramas de amostra, pegadas de uma dessas alíquotas, em triplicata. Depois era feito o aquecimento em chapa elétrica, que aquecia essa amostra até formar uma película sobre o leite no cadinho, e depois o cadinho era levado a uma estufa de 105 graus por no mínimo 6 a 8 horas e feito sucessivas pesagens até a gente chegar ao peso estabilizado da amostra final desse leite. E como resultados, a gente obteve uma correlação de 0,62 a 0,63 para todos os 5 modelos de calibração usados. Dentre esses modelos, o modelo 5 ele apresentou o menor bias e o menor RMSP. O bias significa o quanto nós nos desviamos da média, ou seja, ele se desviou 0,49 pontos percentuais da média, muito menos do que os outros modelos quando comparado à referência. E o RMSP ele nos indica o erro na mesma unidade do extrato seco total, que é em porcentagem, ou seja, a gente tem 1% de erro nessa amostra. Essa correlação ela está abaixo do 0,98 preconizado pela ISO para que sejam desenvolvidos novas metodologias de avaliação da composição do leite. Porém, ela é uma correlação média alta, o que pode nos indicar um potencial do uso dessa tecnologia. Então, como conclusão, a espectroscopia de bioimpedância ela tem valores de acurácia inferiores ao método de referência, não podendo substituir este método ou outro método que tenha uma acurácia dentro do preconizado, porém, como ela apresentou uma correlação significativa e alta, ela tem um potencial para ser explorado como um método alternativo de referência, já que essa é uma tecnologia nova e ela ainda tem muito a ser estudado. Então, muito obrigado a todos por assistirem a minha apresentação e eu gostaria de agradecer ao DESC, a Bionexus que nos forneceu o espectrômetro, a CAPES pela bolsa que me permitiu realizar todo o meu mestrado e a FAPESC por ter apoiado esse estudo com recursos financeiros.